Paz, meus irmãos, boa noite a todos. Salve a igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando início a mais um culto ao nosso Deus através dessa transmissão ao vivo, acontecendo agora pelo Facebook, dia 7 de outubro, são 20 horas 5 minutos. Posteriormente teremos também essa transmissão gravada, compartilhada nas nossas páginas do YouTube. Mas desde já desejo a todos paz, as bênçãos de Deus, a edificação dele por meio da sua palavra, a você que nos ouve ao vivo e para aqueles que posteriormente acessem essa mensagem, este culto, todos possam realmente ser beneficiados. Eu tenho aqui a indicação da participação já de alguns dos nossos irmãos, a irmã Maricélia, a irmã Rosalina, a irmã Ivanete, a irmã Letícia, Rogério Balbino, Daiane, Severina, João, Taveira, Débora, Carlos Parsolo, Suzy, Neuza, alguns irmãos já aqui apresentados aqui no chat, né? E imagino que seus familiares também estejam ao lado aí acompanhando. Então, não só a esses, mas a todos. Uma boa noite. Meus irmãos, eu quero iniciar com o texto da palavra de Deus. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Texto muito conhecido. Texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus é magnífica e ela tem essa capacidade, ela pode trazer esses benefícios a quem dela consome, quem dela, busca, se alimenta, e é o que nós vamos falar um pouquinho na noite de hoje também. Bem, mas antes eu quero orar com vocês. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Grandioso Senhor, Pai de toda eternidade, Senhor de consolação, misericórdia, Deus fiel, Deus majestoso e soberano, Senhor de toda a criação, louvado seja o teu bendito nome. Deus, nós nos alegramos em Ti, nós nos entregamos diante do Senhor, nos apresentamos, submissos à Tua vontade, humildemente pedindo perdão pelos nossos pecados, pelos meus pecados, e pedindo ao Senhor que ouça o teu povo, ouça as nossas orações, aceita no Senhor como um sacrifício vivo diante do teu altar. Nós temos a memória, Pai, daquilo que o Senhor nos tem feito, e grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Temos, ó Pai, a alegria de ter o Senhor como libertador, como aquele quem tem cuidado, zelado do teu povo ainda hoje. Senhor, peço que esteja conosco neste momento, nesta noite, e todos nós possamos realmente crescer no conhecimento da Tua palavra e na comunhão do Teu povo e nas orações, ó Pai, em que nos uniremos aqui, que o Senhor também possa nos atender. Abençoe a cada vida, cada lar, cada irmão que está agora, ó Pai, neste culto, que está conectado, ó Pai, nos seus aparelhos e também servindo ao Senhor dos seus respectivos lugares, Senhor. Por favor, seja com aqueles que estão impedidos de estar conosco agora, mas que possam também ter sobre eles as mesmas bênçãos, a Tua graça sobre a vida de cada um deles. Deus maravilhoso, te agradeço pela vida, pelo dia que o Senhor nos proporcionou. Oro em nome do Senhor Jesus Cristo, por cada um dos meus irmãos também. Amém.
Irmãos, nós vamos louvar a Deus neste momento. Nós escolhemos aqui para esta noite o hino do cantor cristão 168, Chuvas de Bênçãos, que tem aí uma execução muito peculiar dos nossos irmãos do louvor, uma roupagem bem gostosa de se ouvir, mas pensando aí nesse calorzão em que muitos pedem exatamente que caia água, que amenize um pouco, que chova, nós também pensamos nas chuvas que Deus nos dá, que são as suas maravilhosas bênçãos. Vamos louvar a Deus com este hino, Chuva de Bênçãos. Chuva de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos teremos, chuva de bênçãos dos céus. Chuva de bênçãos, chuva de bênçãos dos céus. Quantas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Amém. Deixa eu só retornar aqui, porque deu uma travada aqui no meu retorno. Eu preciso ter aqui para acompanhar, saber se os irmãos estão me captando, me ouvindo, me vendo bem. Mas já retornou aqui para mim. Bem, meus queridos, nós hoje vamos dar início a uma nova leitura. E por isso, nós lemos ali 2 Timóteo 3,16, onde diz que toda a Escritura, né, é inspirada por Deus, assim como o livro que nós iniciaremos. Hoje nós vamos dar continuidade, de uma forma até cronológica, na história da palavra. Estávamos lendo até quarta-feira passada o livro de Gênesis, e nós vamos então para o livro de Êxodo. Então nós vamos ler o livro de Êxodo, e aí teremos algumas quartas-feiras para poder completar essa leitura. São
40 capítulos que nós teremos pela frente, né? E, é claro, eu não tenho a pretensão aqui, apesar de ler versículo por versículo com os irmãos, mas de tentar trazer ou tirar todas as dúvidas possíveis encontradas nesse livro. Não temos até mesmo capacidade. Se tivermos essa pretensão, não teremos a capacidade para isso, né? Sabemos da nossa limitação, mas essa não é a nossa pretensão. Nós queremos olhar para o texto, verificar algumas questões, poder trazer aos irmãos algumas informações com a ajuda de bíblias de estudo, de livros, de comentaristas bíblicos, como nós temos feito, né? E assim a gente também poder entender a palavra e trazer aplicações para as nossas vidas, de modo que a gente seja abençoado pela palavra de Deus, possamos cumprir com a vontade do Pai, de acordo com aquilo que nós vemos na palavra, seus princípios, preceitos, né? Aqui na Escritura. Então, dito isso, claro que a gente vai, ao longo do tempo, nos socorrer aí de alguns livros, de alguns comentários, como fizemos agora para a introdução. Hoje, nós não vamos fazer aquela leitura versículo a versículo do livro, isso ficará para as próximas quartas-feiras. Hoje nós vamos fazer aqui uma breve introdução do livro, conhecer um pouquinho mais sobre ele, para que a gente possa depois mergulhar, entrar no texto em si e compreendermos um pouco mais as maravilhas que temos aqui no livro de Êxodo, tá? Primeiramente, então, falar sobre o nome Êxodo, que tem ali uma derivação de uma palavra grega, né? Também Êxodos, que significa saída ou partida, tá? Ela é encontrada posteriormente no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 31, que eu já compartilho com você aí em tela. Então, lá quando Jesus estava no Monte da Transfiguração e recebe exatamente Moisés, um dos grandes personagens, o principal personagem ali do livro de Êxodo, claro, fora Deus, né? Então, Moisés aparece juntamente com Elias, anunciando a Cristo, a Jesus Cristo, sobre o momento exato da sua partida. Então, 9:31 de Lucas diz: apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida. Deixei grifado aí, a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Então, ali no original, a palavra em grego que vai trazer o que nós lemos como a partida é exatamente essa expressão Êxodos, né? Então, leva o nome, o livro, exatamente deste episódio, um dos mais fantásticos que nós temos na narrativa bíblica, talvez um dos mais conhecidos, né? O Êxodo, a fuga, a libertação do povo do Egito. A data deste acontecimento, dos acontecimentos aqui do livro, tem aí, claro, contribuição aí dos comentários estudiosos, apontando para 1450 a.C. a 1440 a.C., tá? Tendo aí a informação de que em 1406 é vista como a provável data, provável ano da morte de Moisés. Em contribuição desta datação, trouxe aqui da Bíblia de Genebra, tá? Uma das Bíblias que eu utilizo, Bíblia de estudo. Então, é muitos anos antes de Cristo que vai acontecer tudo aquilo que nós vamos ler aqui no livro, tá? E como se chega a essa data, como que as pessoas conseguem se aproximar disso, até mesmo com o apoio do texto bíblico. Claro que com muitos estudos, arqueologia, mas a própria palavra traz ali uma contribuição. E aí com livros que têm são livros mais novos, né? Que têm uma facilidade maior para poder
ter as suas comprovações. Então, por exemplo, lá no livro de Reis e também de Juízes, tem informações que dão indicações para aproximar aí da exatidão da data dos acontecimentos no Êxodo. Então, 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, nós lemos o texto assim, 1 Reis, capítulo 6, 1. Sempre preciso dar um tempinho e lembrar que tem ainda irmãos que abrem as suas Bíblias e conferem lá, tipo os bereanos, né? Que nós encontramos lá no livro de Atos, que vão confirmar. Então, 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Olha só. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Zif, no 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Então, uma informação como essa, falando a respeito de Salomão, está mais próximo de Cristo, né? Então, facilita uma indicação um pouco melhor a exatidão sobre a datação dos acontecimentos. Então, isso tudo ocorreu 480 anos antes do início da construção do templo. Então, nós já temos essa informação. E ainda ali, Juízes, capítulo 11, versículo 26, Juízes, capítulo 11, versículo 26, que diz: durante 300 anos, Israel ocupou Hesbom, Aroer, os povoados ao redor e todas as cidades às margens do Arnon, porque não os reconquistastes todo esse tempo. Então, tem mais uma indicação nos livros aí do Velho Testamento que vão ajudar, vão facilitar a aproximar da data, ok? Bem, o escritor deste livro, o livro de Êxodo. Então, hoje, essa introdução, eu vou apontar, vou trazer algumas informações aqui, sem grande aprofundamento no estudo, sem a gente colocar muita informação aqui, tá? Mas algumas vai contribuir para a nossa compreensão. O escritor é visto como Moisés, tá? Tradicionalmente aceito como Moisés. Claro que estudos mais recentes, nos séculos mais recentes, vão trabalhar mais essa informação sobre quem é o escritor, trazendo aí, não só no livro de Êxodo, mas no Pentateuco, os 5 primeiros livros, né? Contribuição de outros escritores, né, que poderiam ter escrito exatamente no período pós-babilônico, e aí tem toda uma teoria que vai tratar sobre isso, né, o estilo literário do livro, onde eles usam determinada expressão, podendo indicar. Mas, tradicionalmente, sim, é entendido e cremos como escrito por Moisés. A própria palavra, o povo de Deus caminhou com essa crença, com essa fé de que Moisés é o seu escritor. Então, na palavra, no Velho Testamento, nós trouxe aqui pelo menos 2 momentos em que a palavra cita Moisés como o autor do livro, tá? Não só do Êxodo, agora também estou abrangendo um pouco mais para também o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Então, Neemias 13:1 e também 2 Crônicas, nós encontramos essas referências. Neemias, capítulo 13, versículo 1, diz assim, até deixei aí grifado: naquele dia, o livro de Moisés foi lido em voz alta diante do povo, e ali achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus. Então, nós lembramos e sabemos que Neemias é um personagem que viveu depois do exílio na Babilônia. E naquela época, o povo de Deus já entendia o escritor dos 5 primeiros livros como sendo Moisés. Também em 2 Crônicas, também um livro pós-exílico, ele vai contar isso, né? Diz lá, 2 Crônicas 25:4. 2 Crônicas 25:4. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito
na lei, o livro de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Mas aí, irmãos, não somente no Velho Testamento, e aí tendo, obviamente, um peso maior, nós também trabalhamos com algumas referências do Novo Testamento, onde, inclusive, o próprio Senhor Jesus Cristo, né, ele acredita a escrita do texto de Êxodo, dos primeiros livros, como sendo por Moisés. E aí esse peso, claro, tem uma base aí muito mais marcante, como disse, um peso maior. Lá em João, capítulo 5, versículo 46. João 5, 46. Olha só, João 5, 46 vai dizer assim: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Então, notem, Jesus está falando sobre os escritos lá da lei, os primeiros 5 livros. E, na sequência, Marcos 12, versículo 26. Marcos, capítulo 12, versículo 26, onde nós lemos: quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ali ele está exatamente se referindo, como deixei abaixo ali, Êxodo 3:6, que se você entrar lá no texto de Êxodo, vai encontrar exatamente essas palavras, né? E aí é até mais específico, porque nós estamos estudando Êxodo, dei uma olhada, uma ampliada aí para o Pentateuco, mas aqui exatamente ele fala, né, no livro de Moisés, citando especificamente um texto de Êxodo, tá? Então, o próprio Senhor Jesus acreditava a escrita do livro de Êxodo a Moisés. Então, nós cremos assim também. E por falar em Moisés, este livro, o livro de Êxodo, tem aí um dos seus principais personagens. Já fiz o destaque, claro, não contando com Deus, que é o maior e principal do livro, mas Moisés ele surge exatamente nesse livro. Moisés ele é um dos maiores líderes de toda a humanidade, tá? Um dos maiores líderes de toda a humanidade. E aí ele tem a sua história exatamente iniciada no livro de Êxodo. Tá aí também mais um motivo para a gente estudar e ler esse precioso livro. Também entre o povo de Israel, Moisés é reconhecido como um dos maiores profetas. Então, o próprio judeu até hoje é conhecido como grande profeta, e ainda esperam, muitos judeus ainda esperam o Messias. Mas claro que nós cremos em Cristo, em Jesus Cristo, e aí ele realmente está acima de Moisés e não abaixo. E alguns vão entender que Moisés ainda é o maior profeta. E aí eu trouxe uma contribuição lá do livro de Hebreus, Novo Testamento, que nos ajuda a compreender isso, porque lá o autor ele vai exatamente trabalhar essa visão sobre Jesus Cristo em comparação com personagens, figuras do passado, né? Mesmo com os anjos, mesmo com Melquisedeque, e nesse episódio com Moisés, mostrando que Jesus é superior. Em Hebreus 3, capítulo 3, até o versículo 6, Hebreus capítulo 3, versículo 3 até o versículo 6, ok? Nós vamos ler assim: Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual
nos gloriamos. Então, Moisés ele teve um papel fundamental, né, na construção do tabernáculo, que posteriormente teria suas referências para a construção, né, do templo no período de Salomão. Mas Moisés, então, ele teve esse papel, mas Cristo, ele é sobre a casa de Deus, que somos nós, então muito mais importante, ok? Então Jesus Cristo, ele é acima de Moisés. A gente crê desta maneira, nós vemos e cremos, somos conhecidos como cristãos exatamente por isso. Bem, o livro de Êxodo, sua importância, e principalmente para nós que já lemos o livro de Gênesis, tem ali o cumprimento das promessas que nós vimos há pouco no livro de Gênesis, tá? Então, por isso também nos levou a escolha desta leitura na sequência, terminando aí a leitura de Gênesis. Quando nós lemos lá em Gênesis, começando ali, por exemplo, com Abraão, nós vimos Deus prometendo a ele que faria dele uma grande nação. Vou trazer o texto aqui, vai ficar mais fácil, né? E aí a gente vai comentando. E aí a gente termina o livro de Gênesis e vê no máximo Jacó com 12 filhos e alguns descendentes, alguns netos, né? Mas o cumprimento mesmo nós podemos notar agora no Êxodo. Inclusive o primeiro capítulo já vai iniciar meio que retomando aquilo que se falou no Gênesis, em seus últimos capítulos ali. Então, em Gênesis 12, 2, a promessa foi: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Então, esse grande povo, nós vamos ver agora no Êxodo, que cresce de uma maneira incrível, mesmo contra os planos do faraó. E aí esse povo continua crescendo, 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 botando medo até mesmo na nação egípcia. E aí Deus vai libertar esse povo. Então se cumpre aquilo que Deus falou para Abraão: sai da tua terra, vai para onde eu vou te mostrar, eu vou fazer de você uma bênção, um grande povo. Isso tem o cumprimento aqui em Êxodo. E também o texto, falando ao mesmo Abraão, mas o texto de Gênesis 15, do versículo 13 ao 16. Gênesis 15, 13 ao 16, quando Deus fala com Abraão, e lá nós lemos assim: então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Então, o Abraão ele vai morrer sem ver tudo isso acontecer, e há uma perspectiva, olhando para Gênesis, né, de poder notar, de poder ver isso que Deus prometeu acontecendo. Então, a continuidade, a leitura do livro de Êxodo nos permite perceber exatamente isso, ver que Deus cumpre com as suas promessas, o que aí já é de uma aplicação tremenda para as nossas vidas, nos faz entender que Deus permanece fiel, confiar naquilo que Deus fala, porque realmente Deus cumpre, né? Dentre os livros do Antigo Testamento, o Êxodo é o que melhor representa a ideia de salvação. Então, aquilo que nós vemos com mais constância no Novo Testamento, nós podemos ver no Êxodo, já no Velho Testamento, como Deus é um Deus preocupado, que age para a salvação do seu povo. Então, há aí mais uma importância para a leitura do livro de Êxodo. A Bíblia, a Mensagem, que é uma outra Bíblia que eu tenho aqui também, na linguagem contemporânea, ela tem um destaque para no livro de Êxodo. Eu vou citar aqui. Ela diz assim na sua introdução ao livro de Êxodo: Êxodo é uma poderosa, dramática e verídica história da obra salvífica de Deus. E realmente eu concordo
exatamente com isso. É um texto maravilhoso, né? A gente vai poder perceber aí caminhando nas nossas quartas-feiras com a leitura de Êxodo. É uma obra maravilhosa que reproduziu, permitiu aí livros serem escritos, canções, poemas, recentemente novelas. Podemos perceber que através desse livro também pessoas chegam a arrependimento, se convertem a Deus, sim, através da leitura do livro de Êxodo, podem perceber o poderoso Deus e querem poder servir a esse mesmo Deus, confiar nesse Deus maravilhoso, como é retratado aqui no livro de Êxodo, uma obra cativante, que vai permitir a gente a imaginação, né? Por mais que tenham sido criadas aí dramatizações, filmes, novelas sobre o livro, né? Nós vamos poder também viajar, imaginar, mas o melhor disso tudo é que nós não vamos crescer nele somente com imaginação ou dramatização, mas a nossa própria fé. Aquilo que cremos na leitura desse texto vai produzir coisas maravilhosas nas nossas vidas também, tá? Também teremos uma leitura nesse livro de Êxodo um pouco mais complexa, um pouco mais meticulosa, que é alguns capítulos do meio para o final do livro, capítulo 20 ao capítulo 31, capítulo 35 ao capítulo 40, né? Nós temos ali o estabelecimento das leis, a aliança de Deus, Deus dando orientações ao povo sobre a construção do tabernáculo, primeiramente a Moisés, depois Moisés retransmitindo ao povo, né, os utensílios que são colocados ali. Então chega um momento em que ele é mais histórico, o início do livro, e chega um tempo, um momento do livro que ele tem alguns capítulos com mais detalhes, né, mais técnico e exatidão sobre aquilo que o povo pôde fazer em obediência a Deus, né? A gente vai passar também por esses capítulos, né? Exatamente sobre essa obediência eu trago esse texto de Êxodo 39. Êxodo 39, a gente está falando tanto de Êxodo, né? E estamos abrindo em outros livros, mas vamos ver Êxodo 39, o versículo 42 e o 43. Olhem para isto. Êxodo 39, 42, 43. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou. Então, mesmo na parte, como disse aí, mais complexa do livro, nós percebemos aí exatamente como o povo pôde obedecer. Deus, ele fala também com riquezas de detalhes e o povo pôde obedecer a ele exatamente como ele indicou, como ele quis. Tá? A gente viu, por exemplo, um pouco disso em Gênesis com Noé. Deus especifica exatamente como ele quer a construção da arca. E o Noé obedece. Mas em Êxodo nós encontramos algo um pouco mais, um pouco maior, com mais detalhes. Vão ser aí diversos capítulos, como citamos, e mesmo assim nós vemos a obediência do povo. Já nos leva a refletir sobre aquilo que Deus tem falado a cada um de nós, às vezes com riquezas de detalhes, nós não temos dúvida que é Deus falando, como nós nos portamos diante disso. A nossa obediência tem sido exatamente a tudo aquilo que Deus tem ordenado, né? O povo cumpriu, e nós vamos poder olhar para isso também. Eu trouxe ainda, para finalizar aqui essa questão introdutória do livro de Êxodo, alguns outros pontos que nós vamos poder notar, e, obviamente, pensando um pouco mais sobre Deus no livro de Êxodo. Tá? Então, no livro de Êxodo, nós vamos poder ver sobre o Deus que controla a história. Tá? Então, no livro de Êxodo, Deus parece com imensidão de poder, parece de uma maneira fabulosa para o povo, para os inimigos do povo, para Moisés, enfim. Mesmo diante de um faraó obstinado, vamos poder perceber o agir de Deus, e que inclusive é ressaltado
as dificuldades vividas pelo povo naquela época, que ainda exige uma maior poder, uma maior ação de Deus, e aí a gente nota que o sobrenatural acontece na libertação do povo. Então Deus participa intensamente, ativamente, constantemente na história do livro de Êxodo. Veremos que Deus é capaz de realizar para o bem do povo e como ele resgata das mãos dos seus inimigos. E aí isso vai nos permitir maior confiança também nesse mesmo Deus. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, né? O Deus que fez tudo aquilo lá no Êxodo é o nosso Deus, tá? Um Deus que depois vai guiar o seu povo pelo deserto, faz aliança com eles, estabelece entre eles, isso é magnífico, é muito legal ver isso, né? Deus presente no meio do povo, através do tabernáculo, ele estará ali presente com o povo. Então, isso a gente percebe no livro de Êxodo e podemos trazer isso para as nossas vidas, né? Temos também a visão do livro de um Deus santo, um Deus que exige santidade daqueles que o acompanham e que orienta, até mesmo na construção do tabernáculo, uma maneira de que as pessoas pudessem se lembrar sempre desta santidade de Deus. Então, na construção lá haveria o santo e o santo dos santos, lugares distintos, e Deus orientando o povo para a exata construção e mantendo assim a clareza desta santidade e pedindo, exigindo ao povo que também sejam santos. Eles estarão agora servindo a um Deus santo. Eles precisavam caminhar em santidade diante de Deus. Nós vamos falar ao longo das nossas leituras sobre isso também. Terceiro, nós vamos ver também um Deus que ele se lembra, ele tem uma memória, um Deus que liberta, né? Então, quando a gente fala de um Deus que se lembra, não é só lembrar por lembrar, mas ele lembra e age. Então, logo nos primeiros capítulos, Deus vai falar que lembra do povo, está ouvindo o povo, está vendo o clamor do povo e age em prol deste povo. É esse Deus que nós servimos, né? Então, no livro de Êxodo, isso fica claro. Deus não se esquece do povo. Deus não se esquece de você. Na verdade, somos nós que muitas vezes nos esquecemos de Deus. Mas Deus, ele se lembra e ele vai agir para a libertação diante daquilo que se levanta contra o seu povo, né? Outros deuses, em comparações, eles exigiam muito dos seus povos que eles se lembrassem, né, desses deuses do que o Deus se lembrar deles. Eles tinham que fazer peripécias para que Deus pudesse pelo menos notar eles. Mas o Deus de Israel é diferente, né? Ele que inicia isso, é ele quem primeiro lembra do povo. E aí o povo então se volta para ele. Quarto ponto, nós vamos ver também um Deus que se revela. Então, na história do livro de Êxodo, nós vamos ter aí uma progressão desta revelação de Deus, né? A gente vimos aí no livro de Gênesis, Deus se revelando, se apresentando aos homens, servos dele, aos patriarcas, né? Que fica mais claro aí, e de uma forma até individual. Deus aparecia para Abraão, falava com Abraão, com Isaac, com Jacó, mas aqui no Gênesis nós vamos ver isso se amplificando. E Deus, ele se revelando não somente para um, mas para todo um povo, para uma nação. E isso é o que nós cremos e o que acontece também. Deus não aparece só para um. E aí me vem à mente de ter ouvido uma vez uma infeliz frase de uma pessoa, pastor, dizendo que Deus só se revelava para ele, que no país todo ele era uma pessoa de exclusivo contato com Deus. Né? E a gente vai poder ver aqui no Êxodo que Deus se revela para muitas outras pessoas. Eu trouxe um trecho disso, que está lá em Êxodo 19, versículo 15 até o versículo 19. Êxodo 19, do versículo 15 até o versículo 19. Olha só como diz ali. Disse ele então ao povo: preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem à mulher.
Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Então esse é o momento em que Deus se revela ao povo, vai falar com o povo, se manifesta lá no Monte Sinai com o povo, ele que livrou o povo do Egito, fez com que a rota deles passasse pelo Monte Sinai, porque ele queria ter esse encontro com o povo, permitir que o povo pudesse ver a manifestação direta do próprio Deus. Então foi um dia realmente marcante para o povo de Israel, e nós temos aí no Êxodo essa progressão da revelação de Deus, o que trouxe temor ao povo, né? Um outro texto que eu trouxe aí também, no capítulo seguinte, Êxodo 20, versículo 18 ao 20, o povo ficou com medo, e isso foi bom em certo ponto, por conta do temor. Êxodo 20, versículo 18 até o versículo 20, diz assim: Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Então, houve aí uma consequência positiva, porque o povo estava aprendendo a viver no temor do Senhor. A maneira como Deus se manifesta ali no Monte Sinai trouxe exatamente esse temor ao povo. Nós que temos a revelação de Deus através do Senhor Jesus Cristo, nós que temos a revelação de Deus através da sua palavra, precisamos também temer a Deus, ainda que não vejamos relâmpagos, trovões, monte fumegando, né? Mas nós temos muito mais do que uma cena como essa para poder temer a Deus. Nós temos muito mais informações sobre o próprio Deus e sobre o seu temível, o seu grande poder. Mas lembre-se, nós fomos resgatados pelo Senhor Jesus Cristo da ira divina. Logo, nós vemos diante de um Deus de amor. Nós fomos abraçados pelo amor de Deus. E como vai explicar mais à frente o próprio apóstolo João, no amor não há medo. Nós precisamos temer, respeitar, reverenciar o nosso Deus, mas entendê-lo como Pai, como aquele que nos ama, né? E aí a nossa relação com Deus realmente se torna agradável e muito mais fácil de entender e caminhar com Ele. Bem, muito do que nós vamos ver aqui no livro de Êxodo é também simbolismos para o Novo Testamento. Muitas das informações vai ajudar o povo e nós, posteriormente no cristianismo, a compreender melhor aquilo que Deus faz. Então, por exemplo, a aliança que nós encontramos no livro de Êxodo vai ter um simbolismo e vai permitir a gente entender, compreender melhor a aliança que Deus faz com o seu povo, a aliança do Novo Testamento, própria ceia que representa assim a aliança no seu sangue, o sangue do Cordeiro. Nós vemos, começamos a olhar para isso, é uma novidade até então, e Êxodo nos apresenta esses sacrifícios. Nós vamos ter uma melhor compreensão no Novo Testamento, a Páscoa,
né? Um evento que surgiu exatamente no episódio desta libertação, logo depois das 10 pragas, a Páscoa egípcia ali no Egito, e depois nós vamos ver o Jesus como Cordeiro Pascual. Exatamente o significado da Páscoa que é hoje para nós diferenciada por conta da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, aquilo que vemos em Êxodo tem um simbolismo para o Novo Testamento. O próprio nome do livro Êxodo, a libertação, a fuga, a saída, a partida, nós sabemos que vai encontrar aí uma melhor compreensão do Novo Testamento, como vimos em Lucas 9, né, no início desta mensagem, e também o Deus que vem para libertar o seu povo, a comunidade criada por Deus, né? A nuvem que guiava o povo e eles pelo meio do deserto, fugindo dos seus opositores, dos egípcios, tem um simbolismo. E agora, no Novo Testamento, vemos um Deus também guiando o seu povo, guiando a sua igreja. Tudo isso pode ser percebido. O tabernáculo, né, como ele foi construído, já disse agora há pouco também, suas divisões, e depois o tabernáculo, como é concebido no Novo Testamento, o próprio povo, você, como tabernáculo de Deus, tem aí todo um simbolismo. Ou seja, gente, tem N coisas para a gente observar no livro de Êxodo, por isso o meu convite para que você acompanhe as quartas-feiras aqui, os nossos estudos, a nossa leitura do livro de Êxodo. Ainda sobre esses simbolismos todos, né? Pedro, ele capta bem essa ideia, essas coisas que podem ser percebidas do passado e trazidas para o presente, para poder falar ao povo. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, esse meu último texto, tá, irmãos? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10, diz: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Nós podemos fazer aí uma alusão ao povo de Israel no Egito, que foram resgatados das trevas para a maravilhosa luz. Né? Antes não eram povo, mas foram criados como nação, formados como nação, iniciando no deserto de Deus, estabelece ali a sua lei, a sua aliança com o povo e traz eles para uma nova terra, a prometida terra que mana leite e mel. Como estava dizendo, tudo isso eu coloco aqui nessa introdução, que é para que você entenda. E olha que nós não aprofundamos, mas você veja, entenda a importância da nossa caminhada no livro de Êxodo. Eu espero que você realmente esteja aqui toda quarta-feira, você acompanhe o estudo que nós teremos, as análises que faremos, para que você também cresça na sua fé, na sua confiança, compreender um pouquinho mais daquilo que Deus fez no passado e que ainda é capaz de fazer também na sua vida hoje. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Deus de Abraão, Isaque e Jacó vai se tornar o Deus de Israel, que por sua vez vai se tornar o Deus do Filho de Deus, do qual nós somos parte, do qual nós somos igreja. Então eu convido você, insisto, nos acompanhe nas quartas-feiras, ou melhor, a palavra de Deus, e eu creio que isso trará aí crescimento para a sua vida, edificação para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, na quarta-feira que vem, nós vamos dar início no capítulo 1. Vamos ler ali o primeiro capítulo do livro de Êxodo. Que Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos? É isso. Hoje apenas uma introdução. Nós vamos, neste momento, então, passar para o nosso momento de oração. Tendo visto aqui um pouquinho daquilo que Deus pode fazer,
em confiança, em fé nesse Deus, nós vamos apresentar a Ele os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, anseios, vamos compartilhar. Então, aquilo que foi já compartilhado no domingo, muito daquilo eu trago para reforçar, para que você continue a semana orando pelo seu irmão, pelos motivos que já foram apresentados. Temos ali pedido da irmã Keila, que pede pelo Fabiano, que está com suspeita de câncer. Fabiano é um colega, um amigo da Keila. Nós estamos em oração também por ele. Anote aí, ore também pelo Fabiano. A irmã Dilza pede por toda a família e também por sua mãe. A mãe dela se chama Francisca Regis, que fez 97 anos. Glória a Deus por isso, né? Essa longevidade toda. Novamente, a gente percebe que é Deus sobre a vida, garantindo, fazendo aí a manutenção da vida dos teus servos, né? Se essa data já foi anunciada e celebrada, nós continuamos em oração sobre a vida da Dona Francisca, mãe da Dilsa. A irmã Luciene Bispo, ela pede por sua família. Então vamos orar pela nossa irmã Luciene, também pela sua família toda, irmãs, filhos, esposo, enfim, todos eles. A irmã Francine, ela pede pela saúde da irmã Lourdes. A irmã Lourdes é do Rio de Janeiro, é sogra da Margarete, que é a irmã da Francine, tá? A Margarete falou conosco há alguns domingos atrás. Ela também compartilhou o pedido pela irmã Eva, que também foi depois compartilhado pela nossa irmã Gisela nos grupos aí da igreja. A irmã Eva é mãe da irmã Márcia, da Marta, da Marilza, da Marilda, né? Ela está internada com Covid, por conta do Covid. Nós tivemos com a rota de oração, né, na segunda-feira, orando com a Márcia, com o Andreas, né, já tivemos informações de uma melhora sobre a vida da irmã Eva, mas nós continuamos em oração também por eles. E a Francina ainda concluiu pedindo pela saúde da sua prima Andréia, ok? Nós vamos orar também pela Andréia. A irmã Suzy pede pela sua filha e pela sua família, especialmente pela filha Ciene, que fez uma nova cirurgia. Pede também pela sua sogra, a irmã Edna, e também pela sua mãe Iraci. Então, são esses os pedidos da nossa irmã Suzy. Irmão Rúbio e irmã Nádia, eles pedem pelos idosos devido aos maus tratos e desprezos. Inclusive, este pedido eu acabei não notando e não colocando no domingo. Peço até perdão aos irmãos, né? Alguns pedidos nós recebemos de diversas maneiras, né? Pelo Zap, outros pelo chat, outros ligações. Acabei não captando a fonte e não colocando, mas nós vamos permanecer em oração conforme o pedido do Rúbio e também da nossa irmã Nádia. Deixa eu colocar aqui o próximo slide de pedido de oração. Nós temos 2 hoje. Também pedido de oração do irmão Márcio. Márcio pede pela sua família, pelos seus irmãos, pelos seus colegas de trabalho. Nós já estivemos orando aqui por alguns deles, até mencionamos os nomes de alguns dos amigos dele ali. E Márcio também pede pela sua madrinha, tá? Então, Márcio Pontes, vamos orar pelo irmão e pelos pedidos dele também. A irmã Letícia, esse já é um pedido aí um pouco mais recente, compartilhado aí nos grupos. Ela pede pelo Jorge Henrique. Letícia é minha esposa, né? Jorge Henrique está com 4 anos, ele está com câncer e já está fazendo aí quimioterapia. Então, nós pedimos a Deus também pela vida deste garoto. A irmã Jane, ela vizinha da nossa irmã Severina, nós conhecemos aí os filhos, né, que participam das atividades do Vila Kids, enfim. A filha dela, Bianca, teve algumas convulsões na semana
foi para o hospital, até hoje à tarde, a informação que ainda estava no hospital, mas já está para receber alta, graças a Deus. Nós tivemos contato com a irmã Jane também, e ela estava exatamente à busca de algumas medicações, de alguns procedimentos que lhe foram orientados, mas ela diz que a menina já melhorou, tá? A Bianca tem 17 anos, se não me engano. Bianca, ela perdeu o marido recentemente, este ano mesmo, né? Ou ano passado, se eu não estou se eu não estou enganado, né? Então, tão nova, já viúva, agora passou por essa dificuldade. Coloquem a Bianca também nas suas orações, tá certo? Eu vou olhar aqui no chat para ver se nós não temos algum outro pedido de oração que eu tenha esquecido. Os irmãos podem colocar aí também, e nós vamos depois trazer para o culto de domingo e compartilhar nos grupos da igreja também, pelo menos nosso grupo aqui da igreja. Bem, estou caminhando aqui no chat, vendo se... sim, temos do Luiz Ricardo. Luiz Ricardo, filho da nossa irmã Suzy, né? Ele pede oração pela saúde do pai, o Ricardo Luiz, e por toda a família. Ok, Luiz, nós vamos orar sim, por sua família, pelo seu pai também, tá bom? Deixa eu só dar uma conferida. Eu só notei este pedido, então, no chat, mas para não ter nenhum equívoco, ou não esquecer de nenhum dos irmãos. Bem, por hora é isso. Irmão, se porventura você mandou ou vai mandar ainda, como disse, nós ainda vamos também trazer esses pedidos de oração no culto de domingo, pelo menos os compartilhados de hoje. Eu tenho feito de uma maneira que, pelo menos, ele seja compartilhado em 2 transmissões, no domingo e na quarta. Se algum pedido já foi compartilhado nessas 2 datas, depois eu abro espaço para outros pedidos entrarem também. Mas isso não quer dizer que você não possa novamente renovar o seu pedido de oração, lembrar novamente e a gente continuar intensificando. Inclusive, eu tenho pedido as atualizações, as informações sobre as pessoas a quem nós temos orado também, tá bom? Então, pode nos encaminhar. Vamos orar então, irmãos. Eu quero colocar novamente aqui os pedidos e também para que você acompanhe, para que você ore, né? Eu farei a minha oração por aqui e você pode ir orando da sua casa. Vamos falar com Deus. Amado Deus, querido Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco. Como vimos agora, e ainda que superficialmente, nós cremos num Deus cheio de poder, um Deus capaz de livrar, ainda que o inimigo se mostre grande, poderoso. O Senhor livrou o teu povo e nós vamos conhecer melhor essa história aos poucos, aqui a cada quarta-feira. Cremos no Senhor, o Deus que livrou o povo do Egito, o Deus que abriu o Mar Vermelho e que permitiu esse resgate do povo. Por isso nos apresentamos ao Senhor com esses pedidos, essas orações, compartilhando aquilo que os irmãos têm colocado. Deus, tem misericórdia do Ricardo, pai do Luiz, nosso irmão em Cristo. Sei com a sua saúde, com a sua vida, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também dê paz, tranquilidade ao Luiz, a sua mãe, as suas irmãs, que eles tenham a convicção, a certeza de que o Senhor está sobre a vida do seu pai. Mas eu peço, Pai, eu clamo a Ti pela vida do Ricardo também. Deus, eu peço também pela Bianca, filha da Jane, que ainda está internada, pelo menos até a informação da tarde. Obrigado porque já apresentou melhoras, o Senhor já tem estado sobre a vida dela. Você também com a Jane, com seus filhos, cada um deles, Pai, ela nos informou da
ansiedade, do desejo deles de estarem novamente reunidos na tua igreja, de poder ouvir a tua palavra, Pai. Que eles continuem e permaneçam firmes em ti, Deus. Peço que dê paz também ao coração da Jane diante deste momento de aflição. Oro, Pai, pelo Jorge Henrique, essa criança tão nova, com problemas tão gigantes, mas que para o Senhor nada é impossível. Sê com o Jorge Henrique, Pai, para que ele possa ter todos os procedimentos ocorridos na sua vida de acordo com a tua vontade. Nossa oração, nosso desejo é que ele seja curado plenamente, que ele se veja livre desta enfermidade, Pai. Tenha misericórdia desta criança. Ser com os médicos que estão tratando dele, com os seus pais, com a sua família. Pai, eu também oro, peço pelo Márcio, pela Dani, pelo Tom, peço pelas suas irmãs, pela sua família, peço por todos eles, Pai, pela família Pontes. Ser com eles, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ser com os amigos, colegas de trabalho do Márcio, aqueles que não têm o Senhor como Salvador, que possam ser alcançados. Que Márcio, como tem sido, ó Pai, em outros ambientes, seja também bênção ali, e que essas pessoas vejam o Senhor Jesus Cristo através da vida dele, que possam ser influenciados pelo mesmo Senhor Jesus Cristo que está sobre a vida do Márcio. Ser também com a madrinha dele, Pai, está um pouco mais distante, como ele mencionou aqui conosco, no culto de domingo também. Peço por ela, Deus. Deus amado, eu quero também pedir ao Senhor pela vida do irmão Rubio, da Nádia, da sua filha, a Duda, e me unir a eles, ó Pai, pedindo por cada idoso, por cada pessoa que está necessitando de cuidados maiores, para que eles não sofram os maus tratos, como nós sabemos que há, como conhecemos também através de informações, mídias, jornais. Ajude-os, Pai, são carentes do Senhor, que haja o amor ensinado na Tua Palavra para cada um que cuida, que trata desses idosos, Senhor. Tem misericórdia deles. Pai, eu peço também pela Ciene, que está se recuperando de uma cirurgia. Ser com a vida dela, Deus, ajude para que em breve ela tenha a sua vida normalizada. Mas enquanto isso, o Senhor cuide dela, dando paciência, dando paz a ela, dando sabedoria à sua mãe para os cuidados, aos médicos, para que possam acompanhar e dar as corretas instruções. Deus, eu peço também pela Dona Edna, irmã Edna, também pela Iraci, sogra e mãe da nossa irmã Suzy. Abençoe-as, por favor, continue dando a cada uma delas todo amor, todo carinho, para que elas possam retribuir a sua família, os seus netos, que o Senhor derrame a tua graça sobre essas mulheres, Senhor. Peço também, Pai, pela Andréia, prima da Francine, ser com a sua saúde. Não temos exatidão sobre a questão da vida dela, o Senhor a conhece e pode operar nela, Pai, teu poder. Se é necessário na vida dela um milagre, nós estamos tratando com aquele que é especialista nisso. Ser com a Andréia, Pai, também com toda a sua família. Peço pela irmã Eva, ser com a Márcia, com a Marta, com a Marilza, a Marilda, com todos os seus familiares também. Permita um melhor avanço, uma melhor recuperação a Dona Eva. Traga ao seu lar, aos cuidados da sua família. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplicamos por esta vida. Peço também pela Dona Lourdes, a irmã Lourdes, sogra da irmã Margarete. Ser com a vida dela, Senhor. Continue fazendo dela, Pai, uma mulher firme, forte. Continue, Pai, fazendo dela bênção, pois ela tem abençoado os teus servos.
Quando a tua igreja está por lá, Pai, somos abençoados pela hospitalidade desta irmã. E agora suplicamos pela vida dela, pela saúde dela, Senhor, por favor, tem misericórdia da irmã Lourdes, Deus. Peço também pela irmã Luciene Bispo, também pela sua irmã, pelas suas irmãs, pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelos seus sobrinhos, por cada um daquela família desta casa, Pai. Agora te damos por essa irmã, Pai, que tem acompanhado, que tem se mantido firme na tua palavra, em ti. Continue abençoando, derramando tua graça sobre este lar, Deus. Peço também pela irmã Dilsa, pela sua mãe, a dona Francisca, e agradecemos porque o Senhor tem cuidado da dona Francisca, permitindo a ela, ó Pai, todos esses anos de vida. Louvamos a Ti por isso, porque se não fosse o Senhor na vida dela, certamente, ó Pai, ela já não estaria entre nós. Mas aí vemos o Teu amor, a Tua misericórdia. Vemos como o Senhor tem sido maravilhoso com a Dilsa e também com a sua mãe. Continue abençoando, cuidando dela, Senhor, onde ela estiver neste momento, que ela receba agora da Tua unção, do Teu poder, um pouco mais, ó Pai, da certeza de que o Senhor está cuidando dela. Peço também, Pai, pelo Fabiano, amigo da Keila, que está com essa suspeita de câncer. Nosso desejo é que essa suspeita caia por terra, que ela não se confirme. Contudo, se porventura, o que não é o nosso desejo, mas isso se confirmar, nós continuamos crendo em Ti e sabemos que o Senhor estará no controle da vida do Fabiano. Sabemos, ó Pai, e novamente repito, e não me canso de fazer, que o Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder para aquilo que nós não podemos nem mesmo imaginar. O Senhor tem poder de coisas maravilhosas, grandiosas. Por isso peço, suplico pela vida do Fabiano. Peço novamente, Pai, pelos meus irmãos, pela Tua igreja, pelo retorno das nossas atividades, por aqueles que nos ouvem neste momento e que cultuam dos seus lares ao Senhor. Seja sobre a vida de cada um, Pai, que cada um dos nossos irmãos também, ó Pai, sintam a Tua presença neste momento, se entreguem ao Senhor, que haja transformação, que haja arrependimento em cada vida, em cada ser, que haja dedicação na relação com o Senhor, Pai. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo dia de hoje. Novamente, te agradeço pelo dia, pelo ministério, pela confiança, pela capacitação. Continue a nos orientar. Trate-nos na sua misericórdia, Deus. Oro por mim e pelos meus irmãos, no nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos louvar a Deus. Ao final do louvor, eu quero também ainda mencionar, repetir algumas orientações para o nosso culto que acontecerá neste domingo, dia 11, né? O retorno do culto presencial. Mas isso depois do louvor. O louvor que nós vamos entoar agora, ele diz que Deus tem poder para salvar. Ele está na nossa playlist, lá no YouTube, você pode ouvir na sua casa também, tenho incentivado você a isso. Mas ele se encaixa bem com aquilo que nós vamos estudar aqui no livro de Êxodo, que Deus tem poder para salvar. Esse é o nosso Deus. Vamos louvar ao Deus Todo-Poderoso. Todos
Irmãos, não acabou não. Eu demorei um pouquinho mais para retornar e ficou um black, né? Uma tela preta aí. Mas isso porque eu estava também colocando para vocês ali no chat o link que vai permitir você de fazer a inscrição para a participação presencial nos nossos cultos, que terá então início na quinta, no domingo, no dia 11, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho disso, mas nesse link, depois você vai poder clicar nesse link, ele vai imediatamente levar você numa tela onde você vai poder colocar ali, é bem simples, o seu nome e também o culto, a data que você pretende estar. Lembrando que inicialmente somente cultos no período da noite, às 18 horas e 30 minutos, e teremos ali também um espaço mais restrito, tá bom? Vamos passar as orientações e aí eu vou comentando aqui brevemente, os irmãos podem entender melhor. Bem, as orientações para o retorno dos cultos presenciais. Tá? Então, primeiro, respeitem o distanciamento determinado das cadeiras, não alterando suas disposições. Então, como é cadeira, normalmente as pessoas acabam, né, arrastando uma aqui, outra ali, ou então pegando mais. Nós vamos pedir aos irmãos que nesse período respeitem aquilo que já vai estar determinado. As cadeiras estarão nos lugares já previstos, obedecendo ali esse distanciamento, a necessidade aí de um certo distanciamento em comum para o que nós temos antes da pandemia, tá bom? Dois, todas as pessoas que adentrarem no templo deverão usar máscaras. A indicação é que você já venha com a sua máscara, tá? Você descer do carro, se você vier de carro, já desça também com a sua máscara, você utilize também durante o culto, tá certo? 3. Na entrada será disponibilizado álcool gel para higienização, faça uso. Então, os irmãos devem fazer essa higienização e recomendo até mesmo na saída também o faz. 4. Será aferida a temperatura de cada um por nossos irmãos voluntários para a liberação da entrada. Então, lá no início, na entrada, isso também será verificado. Se porventura notarmos que algum irmão esteja febril, vai ser orientado, indicado para que procure, né, um posto de saúde, um local para que possa ocorrer ali o tratamento, tá bom? 5. É recomendável que cada um traga a sua garrafa de água, garrafa, copo, squeeze, o material, enfim, que o irmão tem à disposição, né? Isso evita que o irmão fique levantando, indo até o bebedouro, ou mesmo tendo contato no bebedouro com outras pessoas ou com o local onde mais pessoas colocaram a mão. Então, traga a sua garrafa, traga a sua água, nós recomendamos isso também. 6. Orientamos e recomendamos que pessoas que estão no grupo de risco não venham para os cultos presenciais, até novas orientações. Acima de 60 anos, hipertensos, diabéticos, gestantes e imunodeprimidos. Essa recomendação também para as crianças, pelo menos até os seus 9 anos. Tá? Porque isso eu tenho percebido que tem sido ponto de mais conversa entre os irmãos e aqueles que eu tenho encontrado também. Tá, irmãos? Eu peço, por gentileza, que os irmãos atentem e obedeçam essa recomendação. Sabemos que saudade de muitos, muito grande, imagino até de todos, né? Muito grande, o desejo de estar no culto presencial, mas para o seu cuidado, para o cuidado de outros irmãos, nós estamos seguindo esse protocolo também e trazendo essa recomendação, tá bom? Haverá um momento exato para que todos nós estejamos juntos, congregando, cultuando. Estaremos com a transmissão online, isso não vai deixar de acontecer, assim como agora você vai poder da sua casa também acompanhar. Mas eu peço aos irmãos que não desobedeçam essa recomendação,
e que permaneçam nas suas casas, tá bom? Creio, espero em Deus que isso será por pouco tempo, tá certo? Bem, acho que ficou claro esse ponto também. 7. Orientamos e recomendamos que pessoas que apresentarem os sintomas de gripes ou resfriados ou qualquer outro relacionado ao Covid-19 não venha para os cultos presenciais, até que se submeta aos procedimentos médicos e tenha obedecido o prazo de quarentena determinado pelo mesmo. De repente você não está no grupo de risco, mas tem indícios aí de uma enfermidade, né, ou mesmo do Covid, então pedimos também a sua colaboração nesse sentido, tá certo? Vamos aos nossos últimas recomendações e orientações. 8. Orientamos e recomendamos que, quanto possível, evite tocar em maçanetas, corrimões, barras, interruptores e outros locais e superfícies expostas. Então, lá estando, né, tome essa atenção, esse cuidado, para não ficar colocando a mão em tudo, né, todos os lugares, evitando aí uma maior possibilidade de contágio. 9. Orientamos e recomendamos evitar abraços, aperto de mão. No término do culto, evite aglomerações nas dependências da igreja e mantenha o distanciamento recomendado. Então, é natural, já é do nosso povo, dos nossos irmãos, né, se falarem, se cumprimentarem no hall de entrada, ficar um pouquinho mais conversando. Nós vamos também pedir, apesar de toda a saudade, que os irmãos contenham um pouquinho, obedeçam essas regras, para a gente não precisar ficar chamando atenção ali na hora. Tem irmãos que estão um pouco mais tranquilos quanto o contato, e aí querem abraçar, querem apertar a mão, mas às vezes o seu irmão, a outra pessoa, não tem esse mesmo conforto para essa situação. Então, estamos pedindo a todos, evitem. Eu mesmo quero poder, né, evitar esses contatos dos irmãos. Sei que muitos irmãos querem abraçar, apertar, no muito, né, um toque de cotovelo, como nós temos visto por aí, mas vamos evitar esses contatos, tá bom, irmãos? Obedeçam também essa recomendação, pedimos com todo carinho aos irmãos. Contamos com a compreensão e solicitamos a cooperação de todos. Amém? São essas as nossas orientações, as nossas normas para o retorno do culto presencial. Bem, hoje eu estendi um pouquinho mais, mas foi bom estar aqui com os irmãos, poder falar um pouquinho do Êxodo, dessa introdução, louvar a Deus, orar com vocês. Nós teremos amanhã um novo tempo, um momento de culto a Deus. A partir das 20 horas você está convidado. Mas não se esqueça, toda quarta-feira estaremos aqui estudando o livro de Êxodo por um bom tempo, 40 capítulos. Pense nisso, separe essa data, convite pessoas, amigos. Agora, como temos a transmissão, permite aí um avanço maior para que outros mais cresçam no conhecimento da palavra do Senhor. Paz a todos, uma boa noite, que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.